Bom, hoje nós vamos conversar sobre a fisiologia respiratória. Vamos falar sobre a mecânica, a ventilação e a circulação pulmonar. O processo da respiração externa, ela é composto por por outros subprocessos, onde nós temos o primeiro, a ventilação, que acontece a entrada do O2 e a saída do CO2 no nosso sistema respiratório. A difusão, que é a troca entre os alvéolos e os capilares, quando falamos do O2, e a troca do CO2 através dos capilares em direção aos nossos alvéolos. Além disso, nós temos o transporte desses gases na circulação sanguínea, o O2 em direção aos nossos tecidos e o CO2 a partir dos nossos tecidos. E, finalmente, quando esse O2 chega na corrente sanguínea lá na região tecidual, precisa acontecer também uma nova troca a partir dos capilares em direção ao tecido e também aqui o CO2 que foi produzido nos nossos tecidos em direção à nossa circulação sanguínea para que possa ser eliminado no ambiente externo. E hoje nós vamos falar desse processo inicial aqui da ventilação, que é composta aí essa mecânica da ventilação, bem como a circulação pulmonar. Para que aconteça a entrada ou a saída desses gases no nosso sistema respiratório, é preciso que os nossos pulmões, eles se expandam e depois eles se contraem, para que aconteça a entrada do O2 e depois, a partir da contração, aconteça a saída do CO2. Nesse processo está envolvido o aumento da nossa caixa torácica e a diminuição dessa caixa torácica a partir de uma insuflação e desinsuflação desses pulmões. Para que isso aconteça, o nosso diafragma, ele contrai. Nós temos aqui, o diafragma. Essa cúpula diafragmática, que tem aqui uma angulação, ela passa a ficar retinha a partir dessa contração. Quando o diafragma se contrai, ele acaba aumentando o espaço superior e inferior do nosso pulmão aqui, né, da região aqui mediastinal, onde estão localizados os nossos pulmões. Além disso, as nossas costelas, elas também se movimentam para cima e para frente, fazendo esse movimento aqui conhecido como alça de balde. E no processo de expiração, o diafragma, ele relaxa e aí volta, né? Esse relaxamento aqui do diafragma comprime o nosso pulmão e também as propriedades elásticas do pulmão faz com que esse pulmão desinsufle e volte ao seu tamanho original. Nesse processo de ventilação, de insuflação e desinsuflação pulmonar, pode acontecer dois tipos de respiração: a respiração tranquila e normal ou a respiração vigorosa. Na respiração tranquila e normal, o que acontece? A contração do diafragma, esse aumento aqui no sentido superior e inferior da nossa região aqui do mediastino. E aí, para que aconteça a expiração, apenas acontece o relaxamento do diafragma e aí tem a compressão aí desse pulmão, como eu falei, associado às características elásticas do pulmão e o pulmão volta ao seu tamanho normal. Já na respiração vigorosa, além da contração do diafragma, nós teremos a contração de outros músculos. Por quê? O que acontece aqui? A gente vai ter a contração do diafragma na inspiração. Nós teremos também, para auxiliar a elevação do nosso gradil costal, a gente vai ter aqui o auxílio dos escalenos, do esternocleidomastóide, dos intercostais externos, além do diafragma auxiliando nesse processo de inspiração, quando a respiração for vigorosa. Quando a gente está subindo uma escada, quando estamos praticando algum exercício físico, entra aí essa respiração vigorosa, ou então quando estamos aí numa crise de ansiedade, onde entra aí essa questão da taquipneia, né? O aumento da frequência respiratória desse indivíduo, nessa respiração aqui vigorosa.
E para que aconteça a expiração, além do relaxamento de toda essa musculatura inspiratória, nós precisaremos também da compressão aqui da caixa torácica a partir e também da musculatura dos órgãos abdominais, através aqui da contração dos músculos abdominais e dos músculos intercostais internos, para auxiliar nesse processo de expiração. Então, só que, resumindo, na inspiração tranquila, nós temos apenas a contração do diafragma na inspiração e o relaxamento do diafragma na expiração. Já na respiração vigorosa, na inspiração nós teremos novamente a contração do diafragma, mas agora nós teremos a musculatura acessória da inspiração, que são esternocleidomastóide, escalenos e aí os intercostais externos. Para que aconteça a expiração, nós teremos a contração dos músculos abdominais e também dos intercostais internos, auxiliando no processo da expiração para que essa caixa torácica aí seja comprimida e auxilie a saída do ar a partir do nosso sistema respiratório. E aqui só mostrando as partes, os componentes, as estruturas aqui do nosso sistema respiratório, que é composto por sistema respiratório superior e o sistema respiratório inferior. Além disso, nós teremos uma zona aqui condutora dos gases, tanto do oxigênio entrando quanto do CO2 saindo, e nessa zona condutora não acontece a troca gasosa, a difusão, que é aquele processo onde vai acontecer a troca entre os capilares alveolares e os alvéolos, tá? Dos nossos pulmões. E aqui só um corte aqui diferente do nosso pulmão aqui direito, do nosso pulmão esquerdo, nossa coluna, o coração, temos aqui a aorta, o esôfago, tá? E aqui a cavidade pericárdica. A gente sabe que o nosso pulmão, ele meio que flutua ali na cavidade torácica, mas temos aqui uma pleura que reveste essa cavidade torácica e uma pleura que está mais próxima aqui ao pulmão. E aí a gente tem, né, um espaço virtual aqui, que nós temos líquido pleural que facilita esse deslizamento entre as pleuras e esse processo de insuflação e desinsuflação pulmonar. Para que aconteça a entrada de ar nos nossos pulmões, é preciso ter uma variação da pressão. A gente já conversou no sistema circulatório que o sangue ele é direcionado no momento de um lugar de maior pressão para um de menor pressão. No sistema respiratório, isso também não será diferente. Então, para que aconteça essa mudança aqui de volume pulmonar no processo de inspiração, aumente esse volume pulmonar e no processo de expiração diminua esse volume pulmonar, nós precisaremos de uma alteração nas nossas pressões lá no nosso sistema respiratório. A primeira dela que iremos conversar é a pressão pleural, uma pressão que é negativa devido aos nossos capilares lá do sistema linfático, os nossos vasos do sistema linfático, promoverem uma sucção constante daquele líquido pleural para que não deixe o acúmulo lá na nossa cavidade intrapleural. E quando estamos em repouso, essa pressão pleural ela é cerca de menos 5 centímetros de água. Como eu falei para vocês, para que aconteça a inspiração, eu preciso da contração do diafragma, que ele pode acontecer de forma voluntária, quando a gente intencionalmente quer aumentar a nossa respiração, nosso processo de respiração, né? Aumentar aí a ventilação, se vocês quiserem, né? A gente consegue aumentar a nossa frequência respiratória, então a gente consegue fazer de forma voluntária também, mas essa contração ela pode acontecer de forma involuntária, independe do nosso comando. E a gente vai entender na próxima aula por que a gente não consegue passar tanto tempo aí
sem contrair o diafragma de forma voluntária, intencionalmente. Então, a partir do momento que se inicia essa contração do diafragma, que aumenta esse sentido superior inferior da nossa caixa torácica, a partir dessa contração, desse rebaixamento dessa cúpula diafragmática, as pressões internas, né, do nosso sistema respiratório, elas começam a se alterar. Então, a primeira delas que a gente vai discutir é essa pressão pleural, que está aqui por volta de menos 5 centímetros de água, e a partir do início da inspiração, essa pressão pleural ela começa a ficar mais negativa, chegando até a menos 7,5 centímetros de água. A partir daí, essa pressão pleural ela começa a ficar menos negativa, e aí acontece o processo de expiração. Além disso, aqui, né, só mostrando aqui no início da inspiração e o volume aumentando aqui na inspiração até que esse volume pulmonar, ele baixe novamente. Além disso, nós vamos ter a pressão alveolar, os nossos alvéolos pulmonares, que vocês já viram em aulas de anatomia, que é a parte realmente respiratória, onde tem essa troca gasosa e dos capilares sanguíneos. O que acontece lá? Com a glote fechada e com o nosso sistema respiratório em repouso, a nossa pressão alveolar vai ser a mesma da atmosfera, 0. Então, não tem movimento, não tem entrada nem saída de ar no nosso sistema respiratório. A partir do momento que começa essa inspiração voluntária, a partir da contração essa inspiração a partir da contração do diafragma, porque pode ser voluntária, mas pode ser também involuntária, essa contração do diafragma, o que vai acontecer? Os nossos alvéolos, eles vão ficar com uma pressão vai ficar mais negativa, vai ficar negativa, na verdade, vai sair de 0 para menos 1 centímetro de água, facilitando a entrada de ar nos nossos pulmões. E aí, essa pressão alveolar, ela que estava aqui em 0, quando em repouso, diminui no processo de inspiração, e antes que comece a finalizar a nossa inspiração, com essa entrada de ar lá nos alvéolos, a pressão volta a aumentar, até que acontece o processo de expiração, a partir do momento que essa pressão nos alvéolos atinge cerca de mais 1 centímetro de água. E a diferença, aqui só acompanhando, e a diferença entre essas duas pressões aqui é a pressão transpulmonar, que vai estar relacionada a essa complacência do pulmão, essa capacidade que o nosso pulmão tem de se expandir. Muito cuidado para não confundir complacência com elasticidade. Complacência pulmonar é a qualidade que o nosso pulmão tem de se expandir, que está relacionado com a capacidade inspiratória do nosso pulmão. Já a elasticidade é a capacidade que o pulmão tem de voltar a seu tamanho normal. Então, está associado à expiração, tá? Lembrem-se lá do elástico, né? O princípio da elasticidade, quando a gente puxa o elástico e a gente solta, o que esse elástico faz? Ele volta ao seu tamanho normal, quando está com todas as fibras lá do tecido normal, né? Então, mais uma vez, né, essa complacência, a capacidade de expansão do pulmão, e a elasticidade vai ser a capacidade do pulmão voltar ao seu tamanho normal. Complacência, expansão, capacidade inspiratória, elasticidade vai estar relacionado com com o processo de expiração do nosso pulmão. Obviamente, se eu tenho alguma alteração na complacência, se eu não consigo expandir esse pulmão, se esse pulmão ele perde essa capacidade de expansão, vamos pensar em doenças que causem ali fibrose no nosso tecido pulmonar, que ele perca aí essa capacidade de expandir o pulmão. Então, lesão no tecido onde ele perca essa. Então, o paciente ele vai ficar com essa capacidade de inspirar um pouquinho prejudicada. O contrário também. Se ele não consegue voltar ao tamanho normal, se ele tem perda dessa elasticidade e ele fica, mas já com o processo de expansão em si, esse paciente ele vai ter uma alteração ali na expiração.
E aí, essa complacência pulmonar, né, vai estar relacionado com o nosso paciente aqui, ó. Essa capacidade do paciente conseguir fazer a expansão pulmonar vai estar relacionado com algumas características do nosso pulmão. Uma delas é a tensão que o nosso pulmão ele tende a exercer. Imaginem que o pulmão ele tem essa capacidade de voltar ao tamanho normal, ele tem fibras elásticas lá compondo o nosso tecido. Então, para entrar o ar, para expandir esse pulmão, tem que vencer essa força. Além disso, o pulmão lá, os alvéolos, esses alvéolos, eles têm uma produção. Lá nesse processo de inspiração e expiração tem gotículas de água lá que aumentam essa tensão no alvéolo e fazendo com que esse alvéolo ele tende a fechar. O que vai impedir esse fechamento total dos alvéolos é a produção do surfactante que diminui essa tensão superficial. Então, em alguns estudos que foram feitos em animais, o que chegou à conclusão, né? Que a gente tem a complacência pulmonar na inspiração, na expiração, que essa tensão superficial, junto com as propriedades elásticas e essa tensão nos nossos alvéolos, faz com que o nosso pulmão ele precise aí de uma pressão grande para que aconteça essa expansão pulmonar. Se o nosso pulmão fosse aqui, ó, coberto com solução salina, ao invés de tivesse ar dentro, ou essas gotículas lá dentro do alvéolo que faz com que aumente essa tensão superficial, o que aconteceria? A gente precisaria de uma pressão aqui, ó, muito menor para que acontecesse a expansão pulmonar. Ao contrário aqui, ó, de um pulmão cheio de ar, onde a gente precisa de uma pressão muito maior para fazer a complacência, para fazer essa expansão pulmonar. Como eu estava falando para vocês, o nosso pulmão, né, ele tem essa propriedade de elasticidade que demanda aí uma tensão para que aconteça a expansão pulmonar. Então, o processo de ventilação, de colocar o ar para dentro dos nossos tecidos, para dentro do nosso pulmão, já é aí uma tarefa dificultada por causa dessa tensão superficial dos nossos pulmões. A presença do surfactante aqui nos alvéolos, ele vai fazer com que eu tenha uma diminuição dessa tensão. Essa produção do surfactante faz com que esses alvéolos eles não tendem a colabar. E aí, essa pequena produção que tem pelas próprias células que compõem os alvéolos faz com que esse alvéolo ele se mantenha aberto e facilita aí o processo da nossa ventilação, porque o ar, né, ele precisa chegar aqui nessa região dos alvéolos e se difundir aqui para os capilares sanguíneos. E ele precisa chegar nessa região dos alvéolos. E se os alvéolos eles estiverem colabados, obviamente dificultaria esse processo aí de troca de difusão entre os gases e os nossos capilares sanguíneos. O nosso pulmão, quando eu falo para vocês dessa ventilação, eu falei um pouquinho sobre essa expansão pulmonar, sobre essa elasticidade, sobre a capacidade inspiratória, a capacidade expiratória do nosso pulmão. A gente consegue quantificar tudo isso através de um exame que chama espirometria. E aí a gente vai ter algumas condições aí relacionadas à ventilação do nosso pulmão. A gente vai ter, em situações normais de respiração, situação normal de respiração tranquila, onde a gente vai ter o volume corrente, que é essa inspiração e expiração, que a gente faz normal na nossa respiração tranquila. Então, isso aqui é o volume corrente, a quantidade de ar que entra e sai dos nossos pulmões a cada ventilação. Além disso, se a gente vai lá, né, se vocês pedem para o paciente lá, respira bem fundo, aquela, né, que vocês fazem a ausculta lá pulmonar. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou utilizando o quê? Eu estou utilizando a minha reserva, o meu volume de reserva inspiratória. Então, eu estou além ali desse volume da respiração
tranquila. E quando vocês pedem lá para o paciente, vai, sopra, 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 né? Ventila tudinho, solta todo esse ar aí do pulmão. Vocês estão utilizando o volume de reserva expiratório. Sabendo que tem uma pequena fração desse ar que a gente não consegue colocar todo para fora para que esses alvéolos eles não colabem. Então, esse volume que a gente não consegue colocar para fora chama volume residual. E além disso, temos a somatória de todos esses volumes aí. Quando vocês pedem lá, respirei aqui, ó, tô respirando normal. Na minha terceira respiração, vocês pedem para o paciente respirar um pouquinho mais fundo. Aí você tá aqui. Então, eu utilizei o meu, né, volume ali corrente, mais a minha capacidade, mais o meu volume de reserva inspiratório, que dá aqui a minha capacidade inspiratória. Bem como quando vocês estão aqui, né, se utilizam aqui de toda a capacidade inspiratória e a capacidade aqui de reserva expiratória, do volume de reserva expiratória do paciente, que é aquela respiração vigorosa que o paciente tem, vocês estão se utilizando dessa capacidade vital do paciente, que é aquela... né? Então, todo aqui deve ficar engraçado me ver fazendo essas respirações aí no vídeo, mas enfim, vamos seguir. Então, essa capacidade vital aí total. Então, é o volume corrente e mais o que você consegue total lá de inspiratório, o que você consegue total de expiratório. Nós temos também a nossa capacidade residual funcional, que está relacionado com o volume de reserva expiratório e mais aquele volume que a gente não consegue colocar para fora do pulmão. E por último, a capacidade pulmonar total, que é a nossa, né? O nosso volume de reserva ins, o volume corrente, o volume de reserva expiratório e também o nosso volume residual. Então, é a soma de todos os volumes que o nosso pulmão aí ele consegue adentrar, tanto na inspiração quanto na expiração, além daquela reservinha que a gente não consegue colocar para fora dos nossos pulmões, que é aquele volume residual. E aí, tá? A gente tem alguns valores para um homem adulto normal aí. Uma mulher tem cerca de 25 a 30% a menos dessas capacidades. Então, a gente tem aqui, ó, o volume corrente que a gente respira é cerca de 500 ml, o volume de reserva inspiratório vai ser 3.000, de expiratório 1.100, de volume residual 1.200, que a gente não consegue colocar para fora, aquele que eu tinha comentado com vocês, e aqui das capacidades inspiratórias e expiratórias, capacidade residual funcional e a vital. Então, a gente tem esses valores aqui como parâmetros e quando o paciente faz a espirometria, faz uma comparação com esses volumes aí de base que temos. Como eu falei para vocês, a gente vai ter no nosso sistema respiratório uma zona condutora de ar, que apenas conduz o O2 em direção aos alvéolos ou que traz o CO2 a partir dos nossos alvéolos. Ela apenas conduz os nossos gases, não tem nenhuma troca. E temos também a zona respiratória, onde realmente acontece aqui a troca entre os capilares e os nossos alvéolos. Essa zona respiratória, essa zona condutora, na verdade, que não acontece troca, ela pode ser anatômica, que é essa aqui que a gente tem normalmente, traqueia, os brônquios, que não acontece troca, o ar, do jeitinho que o ar entra, ele vai sair sem ganhar ou perder oxigênio nessas zonas aqui, e ela pode ser também uma zona fisiológica, um espaço morto, que é conhecido onde não há troca. Ele também pode ser fisiológico, quando acontece aí alguma alteração nos nossos alvéolos, quando tem alguma lesão nesses alvéolos e eles passam a não exibir essa troca com os capilares sanguíneos. Então, essa zona, esse espaço morto, ele pode ser tanto anatômico quanto fisiológico. O fisiológico, obviamente, vai ser relacionado com alguma patologia do nosso paciente. O nariz, ele tem algumas funções importantes para a entrada do ar, né, que é aquecer, purificar e também umidificar esse ar que está indo lá em direção aos nossos alvéolos. A gente vai ter também aqui a atuação do nosso sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, onde o simpático ele vai promover
dilatação das vias aéreas, já é bem, né, se a gente for lembrar sempre daquela situação de luta ou fuga, o sistema simpático vai estar auxiliando aí, né, naquela luta ou fuga, então a gente vai precisar ventilar mais para correr ou para lutar. Então a gente tem que promover, o sistema nervoso simpático ele vai promover a dilatação das vias aéreas, liberando epinefrina, norepinefrina. Já o parasimpático, ele vai produzir aí a contração dessas vias respiratórias. E quando um paciente está ali em franca crise alérgica, que produz histamina, a histamina ela também aí vai ser uma atuante na contração, dificultando o processo de ventilação e também de difusão desses gases. E a gente tem aqui dois reflexos importantes, que é a tosse e o espirro. Se vocês tiverem aí curiosidade, das maneiras da gente testar esse reflexo de tosse no paciente é pegar, né, o dedo indicador, os dois primeiros dedos aqui, e colocar aqui a partir dessa fúrcula external aqui, e daí vocês fazem o estímulo profundo e conseguem estimular o reflexo de tosse no paciente para ver como é que esse paciente está com reflexo de tosse, se está ok esse reflexo ou não. E aí o reflexo de tosse acontece, né, a partir de uma entrada do ar no nosso sistema respiratório, fechamento da glote e aí uma compressão ativa da musculatura abdominal e aí produz esse reflexo da tosse. E o espirro é basicamente a mesma coisa, só que nas vias aéreas superiores, onde tem também a entrada do ar e aí a partir dessa entrada a gente tem também o reflexo do espirro. E falando um pouquinho sobre a circulação pulmonar ela vai acontecer de duas formas. A gente vai ter a circulação de baixa pressão e alto fluxo e uma circulação de alta pressão e baixo fluxo lá no nosso sistema pulmonar. A gente vai ter, né, uma variação das pressões, onde a gente vai ter aqui, ó, na artéria pulmonar 25 milímetros de Hg, e aí nos capilares pulmonares essa pressão ela vai diminuir para cerca de 7 milímetros de Hg. Obviamente, se a gente sabe que quanto maior a pressão, maior o fluxo sanguíneo na região também. E a gente precisa de um fluxo sanguíneo ali que ele aconteça, mas aconteça de uma forma laminar, sem muita turbulência, para que dê tempo acontecer as trocas gasosas, tá? E aí, né, a gente precisa aqui que saia ali do átrio, a gente sabe que o nosso fluxo sanguíneo acontece de um local de maior pressão para um de menor pressão, e aí a gente sai aqui dos átrios, né, lá das artérias pulmonares que saem do nosso ventrículo direito em direção aos nossos pulmões. Então sai aqui por volta, né, numa sístole de 25 milímetros de Hg, vai em direção aos capilares sanguíneos, onde vai acontecer as trocas gasosas, e dos capilares sanguíneos vai voltar lá para o nosso átrio esquerdo. Então a pressão ela tem que ser sempre menor à direção da nossa circulação. E aí, uma coisa interessante que acontece nos nossos capilares sanguíneos é a diminuição, né? Quando acontece a diminuição de oxigênio no alvéolo, vai reduzir o fluxo sanguíneo alveolar. E acontece o quê? O que acontecia na nossa circulação sistêmica quando a gente conversou em aulas passadas? Diminuiu o oxigênio, os nossos quimiorreceptores já sinalizam para o nosso sistema nervoso, que vai responder fazendo com que esses vasos sanguíneos eles dilatem, certo? Era assim que acontecia. Nos capilares pulmonares, curiosamente, vai acontecer o inverso. Quando sinaliza que tem pouco oxigênio aqui na região dos alvéolos, o que acontece? Esses capilares sanguíneos, eles passam a fazer uma vasoconstricção para reduzir o fluxo de sangue naquela região, e o sangue que seria direcionado para aquela região vá para uma região onde tenha oxigênio. Não é interessante isso, diferente lá da nossa circulação sistêmica? Então, todas as vezes que tiver algum alvéolo lá colabado, que não estiver bem ventilado, com baixa concentração do O2, automaticamente naquela região vai ser diminuído o fluxo sanguíneo através de uma vasoconstricção dos capilares, e aquele sangue vai ser redirecionado para outra área que esteja com uma concentração de O2 nos alvéolos
de uma forma significativa para que aconteça a troca. E aqui esses efeitos de gradiente de pressão hidrostática no nosso pulmão sobre o fluxo sanguíneo regional desse pulmão. Então, a gente tem aqui, nesse lado do gráfico, a gente tem o fluxo sanguíneo, aqui na região superior, intermediária e inferior do nosso pulmão. Então, a gente pode perceber que o fluxo sanguíneo, ele tende a aumentar nas regiões mais inferiores do nosso pulmão. Isso porque a pressão hidrostática nessa região, ela vai ser maior. E todas as vezes que a gente tem uma pressão maior, né, a gente tem também um direcionamento de fluxo maior. Até pela sobreposição que vai ter tecidual lá no nosso pulmão. Então, isso se o paciente estiver em posição ereta ou sentada como estou aqui nessa posição, tá? Se o paciente ele deita, esse direcionamento de fluxo ele não é tão intenso, mas aqui onde a gente tem um aumento aí da sobreposição dos tecidos na região final, acaba tendo uma maior pressão e, consequentemente, um maior fluxo sanguíneo. Aqui essa imagem, as imagens que eu utilizei até agora são do nosso Guyton, né, do nosso amigo Guyton lá, mas essa aqui é daquele Fisiologia Respiratória do John Wesch, tá? Então, essa aqui é do Wesch, que também é um livro que tem só sobre fisiologia respiratória, é um livro muito bom, ele tá mais aprofundado, tem mais detalhes também, quem quiser utilizar como referência para estudo, pode utilizar também o John Wesch, Fisiologia Respiratória. E aqui ele traz uma imagenzinha de como acontece esse fluxo sanguíneo na região aqui superior e na região inferior. À medida que diminui aqui, né, na verdade, que vai para o ápice do pulmão, esse fluxo sanguíneo, ele tende a diminuir, porque diminui também essa pressão nos capilares sanguíneos. E aí, devido a essa alteração dessa pressão, a gente passa a ter três zonas de fluxo, mas uma é basicamente patológica, as outras duas a gente realmente tem no nosso pulmão. A gente vai ter condições onde o fluxo sanguíneo, ele precisa ser, né, a pressão nos capilares sanguíneos, ela precisa ser maior do que nos alvéolos para que aconteça o fluxo sanguíneo. Lembrem-se que a gente vai ter o alvéolo e aqui vai estar circundado, ó, vai estar circundado de capilares sanguíneos, tá? Chegando aqui com o sangue desoxigenado para passar aqui pela troca e aí ficar um sangue agora oxigenado. Então, esses capilares sanguíneos, eles estão bem correlacionados com os nossos alvéolos. Estão realmente quase unidos ali, né? E também os capilares, eles estão bem próximos um do outro também, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, se esse alvéolo ele tem uma pressão muito maior do que o fluxo sanguíneo, obviamente vai comprimir esses capilares e não vai deixar que aconteça o fluxo sanguíneo como tem aqui nessa imagem, aqui na zona 1. Já na zona 2, vai ser um fluxo sanguíneo intermitente. Quando eu tenho a sístole, a gente sabe que a nossa pressão aumenta. E quando tem a diástole, essa pressão nos capilares, ela tende a diminuir. Então, vai acontecer que durante a sístole, que eu tenho uma maior pressão nos vasos sanguíneos, acontece o fluxo sanguíneo normal. Porém, na diástole, quando diminui essa pressão e diminui esse fluxo lá, diminui essa pressão nos capilares e vai ficar menor do que os alvéolos, aí eu passo a não ter mais um fluxo sanguíneo. E a terceira zona, onde eu tenho um fluxo sanguíneo contínuo, porque ele é sempre maior, a pressão nesses vasos vai ser sempre maior do que nos alvéolos, e aí eu tenho um fluxo sanguíneo contínuo. E aí, só uma imagem aqui do John Wesch, né? Ele coloca aqui a zona no ápice, mas não é comum ter, onde não tenha um fluxo sanguíneo, tá? É mais comum ter a intermitente do fluxo sanguíneo ou o fluxo sanguíneo contínuo. E, obviamente, o contínuo vai ser mais nas regiões basais do nosso pulmão, porque lá a pressão hidrostática é maior e aí acaba sendo maior do que os alvéolos e permitindo que aconteça esse fluxo sanguíneo normal. Mais para cima aqui, cerca de 10 centímetros, acho que é isso, 10 centímetros acima
do nosso coração, a gente pode ter essa condição aqui de fluxo sanguíneo intermitente. Durante a sístole, tem fluxo porque a pressão nos capilares sanguíneos vai ser maior do que a pressão alveolar, e na diástole essa pressão diminui, e aí a pressão alveolar vai ser maior do que a pressão do capilar, e passa a não existir mais esse fluxo sanguíneo, tá? Aqui a gente tem a correlação, né, da pressão aqui arterial pulmonar e aqui o débito cardíaco. E o que vai acontecer? Se a gente aumenta esse débito cardíaco, obviamente, todas as vezes que eu aumento o débito cardíaco, eu aumento o volume direcionado, tanto para a região sistêmica como para a região pulmonar, para ser oxigenado. E como que, se a gente tem a circulação sistêmica, ela é muito maior do que a circulação pulmonar. E esses vasos sanguíneos dos pulmões, eles respondem de forma a equilibrar esse aumento do débito cardíaco promovido por um exercício físico, por exemplo. Como é que ele vai agir? A primeira forma que esses capilares lá, que esses vasos sanguíneos, né, os capilares pulmonares vão agir é primeiro fazendo a distensão. Então, os capilares sanguíneos, os vasos sanguíneos lá da região dos nossos pulmões, eles têm uma capacidade enorme de fazer distensão, ou seja, eles conseguem se distender e acumular aí, e receber esse sangue aumentado que está vindo a partir de um aumento no débito cardíaco. Além disso, temos vasos sanguíneos que não são utilizados de forma corriqueira quando estamos aí no repouso. E a partir do aumento desse débito cardíaco, a gente tem o recrutamento desses vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui, ó, em condições normais e em condições de aumento do débito cardíaco. Então, ó, esses capilares aqui, eles tendem a aumentar o seu diâmetro através da distensão. E também esses capilares que estavam fechadinhos aqui, ó, que não eram utilizados durante uma circulação aí, um débito cardíaco no repouso, agora em exercício eles passam a ser recrutados e começam a fazer a distensão também. E aí é dessa forma que o nosso sistema pulmonar, ele tende a receber mais, né, ele tem essa capacidade de poder receber esse aumento do débito cardíaco, desse volume sanguíneo gerado a partir do aumento da frequência cardíaca, por exemplo. Eu falei para vocês que os nossos vasos sanguíneos, eles fazem essa sucção lá contínua, deixando negativas as pressões na região intrapleural do nosso pulmão. Como eu falei para vocês lá nos capilares da circulação sistêmica, que tem aquela capacidade de filtração, porque os nossos capilares, eles vão ter aqueles poros, né, vão ser mais vazados. No nosso sistema pulmonar, os vasos, os capilares do nosso sistema pulmonar não serão diferentes. Eles também terão essa composição da pressão hidrostática, da pressão coloide-osmótica, bem como a gente conversou já lá na circulação sistêmica e conversamos também especificamente na circulação renal. Na circulação pulmonar também vai acontecer dessa forma. Nós teremos os capilares sanguíneos com uma pressão hidrostática e uma pressão osmótica, e a gente vai ter a região intersticial também desses vasos com uma pressão hidrostática e uma pressão osmótica. E como é que funciona? E aqui estão os nossos capilares, os nossos alvéolos, né? E aqui é a troca que acontece, né? O espaço. E aqui nossos capilares linfáticos aqui. Então, o que acontece aqui? Nós temos a pressão hidrostática, que vai ser relacionada com o nosso fluxo sanguíneo, a nossa pressão, que é por volta de 29, se eu não me engano. E aqui a gente vai ter a pressão oncótica, né? Então, a pressão hidrostática, ela facilita a filtração. A pressão osmótica, que ela tende a dificultar a filtração, ela faz o movimento oposto, né? Ela quer que esse líquido fique dentro do vaso sanguíneo. Nós teremos a pressão hidrostática aqui da região intersticial, e nós teremos também a pressão osmótica da região intersticial. O somatório, a resultante aqui dessas forças é de uma pressão aqui relacionada à filtração de mais 1.
mas o que é filtrado nessa região tende a ser aqui succionado a partir dos nossos capilares linfáticos. Obviamente, se a gente tem alguma alteração nesses capilares, vai ter um acúmulo de líquido aqui, podendo gerar, por exemplo, um edema agudo de pulmão no nosso paciente. Então, alteração nos capilares, alteração no próprio vaso sanguíneo, fazendo com que esses poros fiquem maior, aumentando o processo de filtração. Então, vai ter acúmulo nessa região do edema, acúmulo nessa região intersticial causando o edema. Também pressão aumentada aqui nos nossos capilares sanguíneos, devido a um aumento do fluxo, ao aumento da pressão na região, promovida por uma insuficiência na nossa bomba cardíaca, por exemplo, pode também alterar essa pressão hidrostática, fazendo com que aumente a pressão hidrostática nos capilares, e aí eu tenho uma maior filtração, gerando também um edema pulmonar no nosso paciente. Tá? Além disso, aqui a gente tem a correlação desses capilares, desse sistema linfático aqui, relacionado com os nossos pulmões e com a circulação pulmonar, onde esses capilares, eles tendem, obviamente, a retirar aqui fazer uma sucção que torna a pressão negativa e que diminui a quantidade de líquido nessa região intersticial, fazendo com que tenha sempre um balanceamento dessa quantidade de líquido para que o nosso paciente, para que a gente, nós como indivíduos, não tenhamos aí um excesso de líquido na região intersticial, fazendo com que tenha um edema pulmonar, um edema agudo pulmonar, por exemplo. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje em relação à mecânica da respiração, onde sabemos agora que temos a respiração tranquila, que utiliza apenas na inspiração a contração do diafragma. Nós temos a respiração vigorosa, onde utilizaremos, além do diafragma para inspiração, a musculatura dos escalenos, do esternocleidomastóide e os intercostais externos. E na respiração vigorosa, nós nos utilizamos também da musculatura abdominal e dos intercostais internos para que aconteça aí a contração dessa caixa torácica e o paciente possa expirar. Além disso, essa mecânica ela vai constar com um aumento desse diâmetro para que os pulmões eles possam se expandir. E aí nós teremos o quê? Um aumento superior e inferior, fazendo com que essa cúpula do diafragma ela rebaixe, ficando mais retinha, aumentando esse espaço no sentido superior e inferior. Nós teremos também o nosso gradil costal se elevando no sentido lateral e no sentido antero-superior, aumentando esse diâmetro, antero-inferior e antero-posterior e também lateral, fazendo esse levantamento de alça de balde. E aí consta a nossa ventilação, a nossa mecânica aí da ventilação. Sabemos que para que aconteça a ventilação, que é essa entrada e saída do ar, nós dependemos de características importantes do nosso pulmão, que é a capacidade de complacência, que está relacionada à expansão do pulmão, e também a capacidade elástica desse pulmão, que é essa retração, que é a capacidade de voltar ao tamanho normal, essa desinsuflação que acontece também nos nossos pulmões. Sabemos que para acontecer a entrada de ar no nosso pulmão, precisa também de uma variação da pressão intrapleural, que é negativa, menos 5 centímetros de água, e a partir da inspiração ela pode chegar até menos 7,5 centímetros de água, bem como a pressão dos alvéolos. Precisa sair de 0 para menos 1, para que aconteça a inspiração, e depois, quando ela sobe para mais 1, acontece aí o processo da expiração. E a diferença entre essas duas pressões é a pressão transpulmonar. Sabemos também que na nossa circulação pulmonar, quanto mais na base do pulmão e estamos na posição ereta, ela vai ser melhor
perfundida, vai ter uma maior circulação. Isso vai ser importante a gente lembrar quando formos falar da difusão, porque teremos aí regiões do nosso pulmão, obviamente que a difusão ocorrerá de uma maneira mais eficiente do que outras, já que depende aí desse fluxo sanguíneo e da ventilação alveolar para que aconteça o processo da difusão, tá? Sabemos também que esse fluxo sanguíneo que está correlacionado com pressão hidrostática e pressão osmótica tem uma consideração importante quando vamos pensar nesse equilíbrio das forças para que não aumente o processo de filtração nos capilares pulmonares e possa gerar um edema agudo no nosso pulmão. Então, uma alteração no nosso sistema cardíaco que eleve a nossa pressão uma pressão lá na região pulmonar, vai acontecer aumentando esse filtrado e também podendo causar um edema agudo pulmonar no nosso paciente. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje.